Efésios capítulo 1, versículo de número 15, podemos ler? Amém. Dice así la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, ponga atención: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cierre tus ojos una vez más. Señor, en el nombre de Jesús, abre las puertas de la palabra, Señor, en esta noche. Quita todo impedimento, rebasa mantoquebadai. En el nombre de Jesucristo, confirma la palabra engendrada en nuestros corazones, la buena semilla que da fruto, Señor Dios, para tu gloria. Rompe todo bloqueo y todo lo que viene para nos apartar de ti. Que sea una noche de entendimiento, de aclaramiento, de sacar de dudas de nosotros. Confirma todo y glorifica tu nombre, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tome asiento entonces, alabando y glorificando al Señor. Hermanos míos y hermanas, Pablo, cuando está hablando aquí a la iglesia que estaba en Éfeso, Pablo, él va a traer una énfasis en los versículos 20, 21, 22 y 23, los últimos versículos del capítulo 1 que nosotros leemos, diciendo que Cristo está reinando sobre todas las cosas, y también abajo de Cristo está la iglesia. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo está gobernando. Él es aquel que gobierna sobre todas las cosas, todas las criaturas, todos los hombres. Y nosotros en esta noche vamos a hablar un poquito sobre el gobierno de la iglesia viva. ¿Quién es aquel que gobierna? ¿Cómo gobierna? ¿En qué áreas gobierna la iglesia viva? Y ahí, cuando nosotros hablamos de gobierno, nosotros estamos hablando de aquel que tiene todo poder, aquel que tiene todo control, aquel que ordena y ya está ordenado. Nosotros sabemos que aquel que gobierna la iglesia se llama Jesucristo. Diga conmigo: Jesucristo. Jesucristo. Pero también aquí, mientras estamos aquí en la tierra, Jesucristo dejó la iglesia, y la iglesia también tiene su organización. Y ahí vamos a hablar de estos dos aspectos en esta noche. La iglesia como organismo, primer punto, un organismo que hace parte de un cuerpo que tiene Jesús como el cabeza. Entonces, cada miembro depende de otro miembro para que pueda ser parte de este cuerpo. Y esto en el ámbito existe esa palabra, en el sentido, en el ámbito, en el aspecto espiritual, pero también tenemos un aspecto humano, no solamente organismo, sino que también somos una organización.
Y ahí entra la parte humana. Dios sobre todas las cosas, dirigiendo y gobernando todo, pero dejó pastores y maestros, misioneros, misioneras, diáconos, presbíteros, diaconisas, para gobernar también esta iglesia y ayudar en la organización de ella. Él reina y nosotros estamos sometidos en Él. Entonces nosotros ya podemos puntuar dos aspectos: organismo, ponga atención aquí en el nombre de Jesús, organismo y organización. Y ahí vamos a hablar estas dos cositas, gloria a Dios y aleluya, y va a ser una bendición, aleluya. Entonces, primera cosa que vamos a hablar aquí hoy: organismo, el gobierno divino de la iglesia. ¿Quién es aquel que gobierna la iglesia? Hermano, ayúdame ahí. ¿Quién es aquel que gobierna la iglesia? Jesús. Y solamente por las palabras de Jesús, por las revelaciones de Jesús, es que podemos perceber y entender que el gobierno último de la iglesia no está en la tierra, está en el cielo. Es muy equivocado nosotros decimos: vamos allá en la iglesia del pastor Marcelo, o vamos allá en la iglesia de la hermana Luciana. No, la iglesia no es del pastor Marcelo, la iglesia no es de la hermana Luciana, la iglesia es de Jesús. Cuando nosotros estamos hablando así, trae la idea que pastor es el dueño de la iglesia. No es. Pastor é mayordomo, é aquele que deve servir em la palavra, em la ação de graças, sirviendo los hermanos, trayendo el alimento e também la proteção. E nós vamos falar um pouco sobre os papeles de los obreros hoje, as funções que devem ser desarrolladas em seus respectivos lugares. Pero la iglesia tiene un dueño, e la iglesia es de Jesucristo. Então, esta mentalidade: não, eu vou em la igreja do pastor fulano. Não, a igreja não é do pastor. A igreja tem um dueño, aquele que morreu por ella. E há um solo que morreu por la igreja, e seu nome é Jesus. Então, temos que entender que a última palavra sempre vem do céu. Eu te vou dizer como pastor, como irmão em Cristo Jesus, que sou tuyo, que a coisa mais difícil é nós esperarmos a resposta que vem de Ele para podermos atuar em lo que temos que atuar. Uma coisa é nós arreglarmos algo administrativamente, outra coisa é nós orarmos para saber qual é a vontade de Deus para a sua igreja. E isto é difícil, mas fácil é fazer o que tenho na cabeça que devo fazer, ou por las experiências que já tive. Não, é mais fácil, mas não é positivo. Bueno é nós sabermos o que Deus quer, em el tempo que Deus quer, o que Ele quer fazer en meio de sua igreja, de seu povo, e buscarmos esta resposta que vem do céu. Quando os homens hacen, passa. Pero quando Deus hace, não passa. Temos que entender, hasta aqui tudo bem? Então, aqueles que nasceram de novo, são aqueles que fazem parte da igreja. Então, estão bajo a cobertura de Jesus, são membros verdadeiros e estão desfrutando da comunhão que Jesus tem com seu cuerpo. Então, Jesus é o dueño, e aquele que hace parte da igreja, aquele que congrega, e não solamente isso no aspecto exterior, sino também no aspecto interior, aquele que tem comunhão com os hermanos e com o cuerpo de Cristo, este também tem a comunhão do Senhor e hace parte de esta igreja. Então, há um governo divino na igreja, há um governo celestial no meio del pueblo de Dios. No podemos sacar las cosas de nuestra creatividad. Sabemos
que Deus nos ha dado inteligência, sabiduría, y la Biblia dice que la sabiduría terrenal es diabólica, es humana, es de la carne, pero la sabiduría divina, ella hace bien, ella es saludable y ella trae paz para toda la gente. Entonces Dios nos ha dado sabiduría, pero no podemos conducir la iglesia solamente por la sabiduría. Tenemos que saber que la palabra viene de Dios, hermano. Está difícil de entender? Ajuda-me aí, aleluia. Está difícil? Quero que repita outra vez? No. Deus tem a última palavra. Então nós temos que quedar com Ele, esperar, ter paciência. Como o governo da igreja é divino, temos que entender claramente o que Pablo está falando aqui a los Efésios. Ele está dizendo claramente no versículo 22 e 23 que leemos, que Cristo é o cabeça deste corpo. Cristo é aquele que direciona. Quando estamos falando de Cristo como cabeça, apúntelo aí se quieres. Estamos falando principalmente sobre su senhorio, se habla assim, senhorio, aquele que domina, aquele que governa. Estamos falando no sentido de la soberania de Cristo em relação a sua igreja. Jesus é o Senhor absoluto de la igreja. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, sobre toda a terra, sobre todos os pueblos, sobre todas as nações. E não solamente isto, Jesus é o Senhor de los ángeles, é o Senhor de los demônios, é o Senhor no cielo e é o Senhor também do inferno. ¿Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Ele morreu, Ele bajou hasta o inferno e quitou de las manos del diablo as llaves de la muerte e del inferno. Ele tem toda a autoridade sobre todo que é espiritual e sobre o que é físico. Aleluia. Então Jesus é o cabeça desta igreja. Ele é aquele que governa esta igreja. E aí eu te vou fazer algumas perguntas para que tu puedas entender e guardar isso. Se Jesus é o cabeça da igreja, é o dueño de todas as coisas, e há salmo muito hermoso que diz que de Deus é a terra, su plenitud, sus moradores e todo lo que en ella há. Sim, a Bíblia diz. Depois passamos a direção, aleluia, amém. Então, se Jesus, ponga atenção no que vou perguntar, se Jesus é o Senhor de todo o universo espiritual e físico, Jesus é o Senhor de tu vida? Jesus é o dueño de tu coração. Ponga atenção no que estou perguntando. Este é mais profundo de lo que pensamos e imaginamos. Porque para muitas pessoas, mire para cá em nome de Jesus, para muitas pessoas, Jesus é o Salvador, aquele que salva, aquele que me livra do castigo, do inferno, aquele que me tem um caminho para o céu. Jesus é aquele que tem salvação para mim, pero não de todas as pessoas Jesus é o Senhor. Eu te pergunto, Jesus é o Senhor de tu coração e de tu alma? Ponga atenção aqui, aleluia. Que passou? Aleluia. Vai ter salita agora, em la hora de la palavra. Glória a Deus, amém. Então, por favor, aleluia. Aí, na próxima vez, leva os niños para a salita e não paramos na palavra, amém? Então, Jesus é o Senhor de tu vida. Jesus é dueño de tu coração. Ponga atenção no nome de Jesus. E quando Jesus te contraria, irmão, e quando Jesus disse não para ti, Ele continua sendo o Senhor e o Salvador de tu alma e de tu vida. Jesus é o dueño de todo, pero Ele tem nosso coração em suas manos. E quando todo é tão difícil, aún assim continuamos adorando.
Y cuando todo está bien, aún así continuamos alabando a Dios y diciendo: Señor, tengo hoy lo que deseaba tener, pero si tú deseas quitarme, yo voy a continuar contigo. O estamos servindo a Jesús por condiciones físicas. Estamos viviendo tiempos que oramos para que Dios bendiga, oramos para que Dios sane, oramos para que Dios abra la puerta. Y cuando Dios abre puerta, cuando Dios sana, cuando Dios hace la causa imposible, nosotros viramos la espalda, hermanos. Y cuando Jesús es nuestro Señor, el cabeza de la iglesia, y mi Señor también, yo no lo dejo por nada. Yo no abandono a Jesús, yo no viro la espalda para Jesús, yo estoy con Él, porque Él estaba conmigo en los días más difíciles, en los días buenos. Yo no voy a virar la espalda para Él. Entonces el gobierno divino de la iglesia es el gobierno de Cristo, que es el cabeza. Y Él gobierna la iglesia, pero Cristo gobierna en el general la iglesia, y también desea gobernar nuestro corazón también. Los individuos también. Tenemos que entender esto, que Jesús no desea ser solamente dueño de todas las cosas, sino el dueño de nuestro corazón. Y cuando decimos aquí, es literalmente esto el significado: Jesús guiar nuestras decisiones, nos dirigir en todo. Tú puedes estar en lo peor momento de tu vida, o quizás en el mejor momento, pero si tú tienes Jesús, todo saldrá bien en el final. La Biblia dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces, si somos siervos de ese Dios, si tenemos a Jesús como dueño de nuestra vida, nosotros vamos a poder seguir para adelante, porque el cielo me gobierna y el cielo conoce mi mañana. Y si el cielo me gobierna y conoce mi mañana, puedo descansar. La ansiedad no tiene espacio en mi corazón. Las dudas vienen para sanar lo que tengo aquí y no quitarme de la presencia de Dios. Aleluya, porque Jesús es mi dueño y yo soy de Él hasta su venida, donde seremos eternamente de Él. Aleluya. Aleluya. Entonces este gobierno divino empieza por Cristo Jesús siendo el cabeza de esta iglesia. Segunda cosa, Cristo ama la iglesia. No hay como nosotros hablarmos de gobierno y que Jesús es el cabeza de la iglesia, si no hablamos del amor de Jesús. Nosotros no servimos un Dios que nos esclaviza. Nosotros, cuando conocemos a Dios, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, empezamos a disfrutar de una comunión, donde cada día que conocemos a Jesús, vamos siendo constrangidos por el amor de Él. Y no que Él pide que seamos sus siervos, no que Él pide que seamos esclavos, no, nosotros nos ponemos a disposición de Él, porque delante de su amor no hay otra opción. Él ama a su pueblo, Él ama a su iglesia, y su gobierno no es un gobierno autoritario, no es un gobierno que obliga a la gente, no, su gobierno tiene como base y alicerce el amor de Jesús al respecto de la iglesia. Aleluya. Entonces, a la medida que vamos caminando, vamos nos sujetando al Señor, porque percebemos que Jesús nos ama, que Jesús ama a su iglesia, que Jesús ama a su pueblo, que somos amados por Dios. Y ahí entendemos que podemos servir a Dios no por obligación, sino por gratitud, porque yo estaba muerto y Jesús me resgató. Tú estabas perdido, pero Jesús te liberó allá del infierno, de la muerte, de las tinieblas, y te trajo para la luz. Y ahora tú puedes adorar. Ahora verdaderamente tú eres libre de las borracheras, de las discotecas de la vida, de la práctica del pecado. Ahora tú puedes ser libre verdaderamente. Aleluya. Y tener paz en tu corazón. Este gobierno tiene como alicerce amor, diferente de todo lo que podemos ver en este mundo. Jesús gobierna la iglesia
sin que esto le pueda añadir algo. Él no está esperando algo, no, Él hizo todo. Y ahora nosotros por amor también vamos a hacer lo que nos toca, pero no para recompensar a Jesús, porque nada de lo que podríamos hacer y de lo que hacemos va a poder compararse con aquel que Él hizo ya por nosotros en la cruz. Nada de lo que podemos hacer puede igualarse, puede recompensar a Jesús. No, nosotros solamente servimos a Él porque deseamos estar con Él también eternamente. Esta relación de Jesús con la iglesia está envasada, fundamentada en amor. Y por eso esta relación tiene una troca. Esta troca sucede justamente por el amor de Jesús en relación a la iglesia y el amor de la iglesia en relación a Jesús. Cristo amó su pueblo, Cristo amó la iglesia y murió por ella. Un consejo para nosotros, delante de la información que hablamos ahora. Sabemos que Cristo amó la iglesia, entonces ojo cuando tú hables de la iglesia del Señor, porque la iglesia no es, yo voy a decir, la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Él. Hay gente que tuvo frustraciones con liderazgos de iglesia, hay gente que tuvo problemas, se frustró y ahora generaliza toda la cosa y pone la culpa en la iglesia. La iglesia no tiene culpa de los lobos que estaban escondidos adentro de ella, de la cizaña que estaba en el medio del trigo. La iglesia es la iglesia y un día Jesús va a buscar esta iglesia porque ama esta iglesia. Este amor es un amor agapao en el griego, el amor que no guarda egoísmo, que no busca satisfazer su propio deseo y ni las cosas que tiene en su corazón. Ese amor, él lucha por lo que es más para ser el mejor para la persona que va a recibir este amor. Me aclaro bien, este amor es lucha para, por ejemplo, Josimar ama a Vânia. Amém, Josimar? Diga que no para ver, queda quietito aí que ó. Josimar ama a Vânia, e se ele tem este amor agapao, ele vai ser todo para a Vânia, todo o que ela necessita, todo o que ela imagina, todo, vai ser todo o possível, e não vai esperar nada em troca, não quer nada. ¿Por quê? Porque Ele ama Vânia, e Jesus também é assim. Jesus ama sua igreja, Jesus ama sua igreja. E aí eu te pergunto uma cosita: se Jesus ama a igreja, mesmo sabendo de los defectos de la igreja, mesmo sabendo de los problemas que a igreja tem muitas vezes, Jesus continua amando a igreja. Se Jesus ama, ¿cómo tiene sido el amor tuyo a respeto de la iglesia de Jesús? ¿Tú tienes amado la iglesia también? Si Jesús gobierna la iglesia, Jesús es el Señor de la iglesia y Jesús ama la iglesia, tú también amas la iglesia. Y los hermanos de la iglesia bendecidos. Si Jesús se entregó por la iglesia, amando esta igreja, e tu sabes de isso, como reaccionas sabendo desta informação? Como es tus reacciones, las palabras que están en tu corazón que tú no tienes coraje de hablar, pero están ahí, y Jesús es el dueño de la iglesia y Él conoce el corazón de cada uno. Entonces, el gobierno de la iglesia viva es un gobierno que tiene Jesús como cabeza. Él gobierna, Él es el Señor de la iglesia. Y ahora, sabemos que Él ama la iglesia. Tercera cosa, Cristo compró la iglesia por su sangre. Y esto es una verdad, aleluya. Esto es una verdad que nosotros necesitamos entender y saber de las consecuencias de este amor. Dios bendiga, hermana Jéssica, oramos por tu salud, aleluya. Saber que el precio
que foi pago, não foi preço, como dijo o apóstolo Pedro, nem de prata, nem de ouro, não estava aqui na terra. Foi um preço de sangre, sangre, o bem mais precioso, a sangre del Cordeiro de Deus, como dijo Juan Bautista, que quita o pecado do mundo. Jesus comprou sua igreja por meio de sua sangre. Este preço foi pagado. Esta igreja não pertence a ela mesma. Nós, se estamos bajo este sangre, não pertenecemos a nós mesmos. Uma vez que tu compras algo, isto já não é mais do lugar que tu compraste, é tuyo. Tu tienes o domínio sobre lo que compraste. Uma vez que Jesus nos comprou, já não pertenecemos mais a este mundo, já não pertenecemos mais a nossos desejos, nem a nossas ganas. Se tu e eu fomos comprados e sabemos dessa verdade, temos que saber que tu e eu não pertenecemos a nada desta terra, pertenecemos ao Senhor. Ele é nosso dueño. ¿Por quê? Porque nos comprou. ¿Por quê? Porque nos amou. ¿Por quê? Porque Ele está governando sobre nós e Ele é nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Aí, irmãos, sabendo que a igreja é uma propriedade de Cristo, foi comprada por la sangre del Senhor Jesus, e ela tem seu valor. Eu te pergunto, que valor tu tienes dado a esta igreja? Quando abro igreja, não é la Defo, é a igreja de los salvos, de aquellos que foram alcançados, que creyeron en el Senhor, confessaram Jesus com sua boca e estão lutando em um caminho de santidade para ir al cielo com el Senhor. Se tu sabes que Jesus é a cabeça, que Ele ama esta igreja, que Ele comprou por la sangre, porque esta igreja tem valor, que valor nós estamos dando para a igreja de Jesus? Isto aqui não é uma associação, não é um clube, não é como Rotary Club, estas coisas, Lions Club, não, irmão. Isto é a igreja redimida, lavada, comprada por bom preço. Este es el pueblo de Dios, nación santa, sacerdocio real, pueblo adquirido para anunciar las obras de Dios. Aquel que nos llamó de las tinieblas, dijo Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9 y 10, para anunciar las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas para su maravillosa luz. Si nosotros sabemos que Jesús valora esta iglesia, nosotros valoramos ella. Ou qualquer cosita, eu vou dar um tempo de la igreja. Eu não suporto os irmãos. Temos que suportar, há mandamento. Eu sou casado com a pastora Ana Carolina. Há dias, irmão. Não é todo flores. Tu que és casado sabe de esto. Pero tampouco nos divorciamos. Estamos allí, há que aprender a conviver. Tenho diferença de Cauã, Susana também tem, e és a mulher dele, irmão. E há que aprender a conviver. Tu e eu estamos nisto, somos uma família da fé. Há que aprender a conviver. Quando tu peleas com tu família, pode passar o tempo, mas tu sabes que vas a arreglar a situação. Por quê? Porque quando algo malo passa, é contigo que a família cuenta. E tu tienes que estar allí para dar um apoio, algo. Nós somos assim também. Temos que entender que esta igreja tem valor e o governo da igreja não está em las manos de los hombres. Ponga atenção no que te vou a dizer. Vai haver uma limpieza en meio de las igrejas del mundo. Deus vai limpiar as igrejas. Muitos altares vão a ser destruídos para que altares verdadeiros sejam levantados. Muitos altares de idolatria a homens vão a cair e um altar ao Senhor vai ser levantado, porque Deus não divide sua glória com nadie. A glória pertence a Ele. Ele é o dueño de la igreja. A igreja não está em las manos de los hombres. A igreja não está em las manos del gobierno. A igreja está em las manos de Jesus.
y Él tiene la última palabra para la iglesia. Aleluya, Él es aquel que gobierna la iglesia. Entonces, como en el inicio hablamos, la iglesia como organismo, la iglesia en el sentido espiritual, pero también tenemos la parte de la organización de la iglesia. O sea, una parte que Dios continúa gobernando, continúa dirigiendo, pero también dejó hombres y mujeres para organizar esta iglesia, para que no sea una cosa que todos que vienen y hagan lo que quieran. Hay una organización, hay una estructura. Dios escogió, vocacionó y capacitó hombres y mujeres para conducir en la iglesia, definiendo ellos tanto como organismo y como organización. Es una contradicción nosotros caminarmos en dirección a la gloria celestial, mientras estamos en la tierra y no honramos nuestros compromisos. Ponga atención, no estoy hablando de honrar gente, estoy hablando de honrar compromiso que tenemos. La Biblia deja claro que Dios escogió a algunos para estar en delante de la iglesia. Como organismo, el gobierno es divino, pero como organización hay pastores, hay obreros, hay hermanos, hermanas, un liderazgo que está aquí para servir y para organizar también, bajo el temor, bajo la conciencia de que hay uno que es sobre todos, que es Jesucristo. Entonces la iglesia como organismo vivo que depende de Jesús, y la iglesia como organización que depende de Jesús, pero tiene personas que fueron constituidas, levantadas por Dios para estar allí. ¿Quiénes son aquellos que están constituidos sobre las iglesias del Señor? La Biblia habla sobre esto. Primero, pastores y maestros. Efésios capítulo 4, versículo 11, la Biblia va a decir, Jairo, que Dios constituyó pastores y maestros. Y ahí Él va a traer los 5 ministerios que existen. Hay más, pero Él va a puntuar los 5 que existen más en evidencia. Y nos llama la atención, ponga atención aquí, que la palabra pastor y maestro está conectada. Y allí Pablo trata las dos funciones de la misma manera, se refiriendo al mismo ministerio. Las dos principales características del ministerio pastoral tienen que ser proveer alimento espiritual para el rebaño y proteger las ovejas del Señor de los peligros espirituales. Entonces el deber del pastor es traer alimento, traer la palabra de Dios como ella es, la palabra pura, bíblica y verdadera, para que el pueblo reciba un alimento también sólido, puro y verdadero. Pero también el pastor está protegiendo cuando se levanta una falsa doctrina. Ahí recuerdo de viernes pasado que hablamos sobre los enemigos de la iglesia, un antídoto para que cuando venga falsa doctrina, tú sepas lo que es y lo que no es. Entonces el deber del pastor es eso, y el del maestro es enseñar la iglesia, enseñar el pueblo de Dios. Sabemos que muchas veces los dos papeles se mezclan, pero en el día a día de la iglesia vamos caminando y vamos descubriendo que ni todo pastor es maestro, y ni todo maestro es pastor, pero es posible ser pastor y ser maestro, ser pastor y ser profeta, ser pastor y ser evangelista. Es posible, ¿entiendes? Entonces Dios constituyó estos hombres, estas mujeres, para estar en la iglesia y tener en este compromiso de tener esta responsabilidad de alimentar y proteger. El gobierno en el sentido humano. Hablamos del organismo, ahora estamos hablando de la organización, pastores y maestros. Entonces Dios puso a esta gente para edificar la iglesia. Diga conmigo, pastor edifica, no destruye. Yo sé que yo estoy hablando de pastor y estoy hablando de mí, hermano. Yo sé, yo soy pastor. Pero hay muchos que dejaron de proveer el alimento espiritual, de traer la protección para el rebaño de Dios.
e vamos dar conta de cada coisa que hablamos, que hacemos. Vai ter um acerto, um juízo, um prestar de contas, donde vamos estar allá. E eu sei por la Bíblia, o profeta Ezequiel vai falar sobre isto. Ai de los pastores, e ele vai trazer um juízo sobre os pastores. Por quê? Porque vamos dar conta e o juízo vai ser mais em sério com nós outros, por la responsabilidade que temos. Então Deus constituiu gente. A Bíblia diz que nós não podemos desobedecer os pastores. E quando eu hablo isto, eu hablo desobedecer quando os pastores são bíblicos e hablam as coisas como são. Por exemplo, o pastor está predicando o que a Bíblia diz que é mentira, uma palavra de mentira, adultério, borrachera, envidia, celo, pero a gente não se submete à palavra. O pastor está ensinando que a igreja deve orar, o cristiano deve ajudar, deve buscar a Deus, e a gente não se submete. A Bíblia habla nestes casos que não podemos desobedecer os pastores para que não hagam a obra com lágrimas e em português decimos gemendo, gimiendo. Então há que ter obediência, e eu sou cauteloso quando hablo de esto, porque há gente que tem uma obediência cega, pero no cristianismo a obediência não é cega, a obediência é bíblica, está na Bíblia, é verdade, então tenho que sujeitar. E isso é saludável, irmão. Leia a Bíblia, busque a Deus, tenha comunhão. No que não entendes, perguntes, pero não se deixe ser evangelizado e conhecer o evangelho de los domingos de la igreja. ¿Entiendes? Isto não é suficiente. Há que ter um crescimento espiritual. Outras funções: presbíteros e diáconos. E quando hablamos diáconos, estamos falando também de las diaconisas. Acuda aqui, aleluia. Os dois ministérios são essenciais. Ponga atenção aqui. Diaconato, tanto masculino quanto feminino, não é um degrau. Degrau se habla, um escalão para o presbitério ou para ser uma missioneira. Não, irmão. Diaconato é um ministério. Pastor e reverendo Billy Graham dijo: não te rebajes sendo diácono, desejando ser um pastor, quando Deus te chamou para ser um diácono. Eu tinha muito temor quando eu era diácono, e eu orava e dizia: Senhor, se tu me chamaste para ser diácono, eu quero ser diácono todos os dias de minha vida, e vou ser o melhor diácono que a gente conhece. Quantos diáconos na Bíblia habla que existiram? Os mais famosos: Esteban, Felipe, el diácono, homens que marcaram seu tempo. Entende? Então, o ministério diaconal não é algo inferior ao presbitério, não, são funções distintas. Os dois trabalham na igreja do Senhor. O ministério de presbítero está relacionado com a predicação do evangelho, e também significa ser um guardião da palavra. É aquele que guarda a palavra, aquele que está escutando as ensinanças e está discernindo se é bíblico, se não lo é, se é alimento del cielo e se não lo é. O diácono já vai trabalhar, lidiar com os trabalhos manuais da igreja, pero ai Deus mío, ajuda-me aí. Não, las diaconisas também, pero em português decimos las calidades para ser um diácono e ser um presbítero são praticamente as mesmas. Homem de uma sola mulher, ou mulher de um solo homem, devem ser no dados ao vinho, devem ser homens e mulheres de testemunho, gente llena del Espírito Santo, que governa bem sua própria casa, porque não pode governar a casa de Deus e governar mal sua casa. Primeiro cuida da casa, organiza a casa e depois se meta com a obra de Deus. Então, os requisitos, me vino a palavra melhor agora, os requisitos para ser um obreiro, alguém que trabalha, é este. Entende? O ministério é este trabalho não é uma concorrência
concorrência entre si. Todos estão trabalhando, cada um em sua área, pero todos estão trabalhando. O pastor, o presbítero, as diaconisas, as missioneras, as pastoras, os diáconos, as diaconisas estão trabalhando para que esta igreja seja edificada e continue no caminho da palavra de Deus. E aí temos que entender bem isso, porque Jesus nos deu responsabilidade. Ponga atenção no que vou dizer, porque eu sei que esta igreja é uma igreja que deseja crescer. Tu e eu desejamos crescer, madurar, para ser um obreiro, uma obreira, alguém que faz parte desta organização. Não pode ser mimimi, irmão. Não pode ser, ai, me mirou de aquela maneira. Quem te mirou, quem não te mirou, se é cego, se vê, se não lo vê, se caminha ou não, se te saludou ou não, tu não está allí para ver se te miraram ou não. Nós que somos obreiros, estamos allí para dar a vida e não receber nada em troca disso. Vamos receber somente allá no céu. Pergunta do pastor quando tu desejas congregar na igreja: estás disposto a revelar, a entregar tus dones e todos tus talentos, todo o que Deus te deu aqui na igreja, mesmo recebendo em troca a ingratidão? E esse é o sentimento de alguém que está em la organização, chamado por Deus. Eu sei que me chamou, eu sei que Ele vê todas as coisas. O pueblo, me querendo ou não me querendo, vou fazer o que Deus me chamou para ser, com amor, com respeito, com educação, porque não podemos ser dominadores do pueblo, somos servos uns de los outros. Então, hermanos, temos que saber, quando Pablo dijo a Timoteo a respeito de los obreros, llame a la atenção publicamente, para que haga temor. Ou se tu llama a atenção de alguém em particular, que dá uma semana sem falar contigo. E aí, temos que saber que para participar desta organização, não podemos ser necios, ou seja, novos convertidos. Temos que ser maduros espirituais. Gente que tem experiência, gente que tem testemunho. Esses são os requisitos bíblicos, os mínimos de los mínimos, ¿entiendes? Então, hermanos, temos o organismo e sabemos que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo ama a igreja e Cristo comprou a igreja com su sangre. E temos a organização, a parte que nos cabe a nós, onde Deus constituiu pastores e maestros, presbíteros, diáconos, diaconisas, missioneiras, para trabalhar entre si. Hoje nós estamos no organismo e na organização também, pero habrá dia que vamos estar solamente no organismo e vamos estar allá com Ele em glória eterna. Esta é a esperança da igreja que é governada por Cristo. De dia, como Enoque, nosso irmão, foi levado, porque caminhou com Deus. A igreja que camina com Deus vai ser também tomada, hasta que não seja mais vista por nada. Este é o sentimento. Jesus é o dueño da igreja. E isso não quer dizer também que todo o que passa na igreja é da vontade de Deus. Há coisas que os homens meteram na mão aí e estragaram todo, ¿entiendes? Então, sua existência não depende de los homens. A organização da igreja na parte humana vai ter que dar conta de cada ação, palavra e omissão em relação à igreja do Senhor. A cizaña está no meio do trigo, pero Deus, no dia do juízo, vai trazer a luz, quem é e quem não. Aleluia. Então, hoje falamos sobre o governo da igreja viva. Amém? Vamos orar? Oh, desanimados ou animados? Póngate de pé. Cierre tus ojos en nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Eu quero orar contigo agora. En nome de Jesus. Se eu fuera você, já estaria orando e clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser parte desta igreja,
quero ser governado por Ti. Quero, Senhor Deus, a ser parte deste organismo, organização, glorificar Tu nome. En el nombre de Jesucristo, Senhor, nós oramos como igreja Tuya, como pueblo Tuyo, e pedimos ajuda-nos, perdona nossos pecados e lava-nos com Tu sangue, toma nossas vidas em Tus manos. Somos parte desta igreja, somos parte deste pueblo, e desejamos a ser parte de Ti todos os dias, hasta Tu venida. Dá-nos graça e ajuda-nos a vencer, oh Deus. Rompe as cadenas, rompe os grillos, as ataduras, e glorifica Tu nome, en el nombre de Jesucristo. Extiende Tus manos, hace las obras que Tu tienes en el medio de Tu pueblo, e que a palavra sempre seja a Tuya, as revelações sempre sejam a Tuyas, a voluntade sempre seja a Tuya, Senhor. Confirma todo para a glória de Tu nome e ajuda-nos a servir-Te bajo este governo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus falou com nós. Amém. Palavra de enseñança, palavra sencilla, pero na palavra de Deus a nosso coração. Um conselho antes de darmos a bendição apostólica. Todo que o inimigo vai desejar fazer contigo e comigo é quitar nosso enfoque de lo que Deus está falando. Por isso o niño se mueve. Em la hora da palavra parece que vem a inquietud. Em português decimos o bicho carpinteiro toca, né? Parece que há um bichito ali que está molestando, que parece que o niño queda mais agitado, ou não, tu te distrais, mira ao lado, o irmão chega, tu mira atrás. Nós temos que saber que todo vem para roubar o que é de Deus de nós. Estamos aqui desde as 8 cultuando a Deus 1h30. 1h30 que temos que entender que estamos aqui para Deus. La louça, as coisas da cozinha quedaram allá, as coisas de casa quedaram allá, os problemas ponemos ante o altar de Deus e creemos que Ele vai obrar, pero aqui venimos para adorar a Deus, cansados, sobrecargados, pero Jesus não condicionou a adoração, Ele disse: veni a mim todos os cansados e sobrecargados. Ele nos invita a adorar seu nome e a estarmos na presença dele. Então, domingo vamos ter um culto aqui para a glória de Deus bendecido. Venga com esta consciência. Viernes que vem, venga com esta consciência. Vamos adorar a Deus. E eu estou aqui. Tu imagina que nós temos só 2 cultos na semana? É pouco, irmão. Há igreja que tem 15. Nós estamos aí com 2. Bueno, lutando para que tu vengas, aleluia. E vamos orando que Deus nos dirija em todo, pero com esta consciência, vamos adorar e o inimigo não vai roubar a palavra que Deus tem. Parece algo que não tem muito a ver, pero esto, hoje quizás tu não entendas bem, pero vas a entender esto. Cristo é o dueño, a igreja não é nossa, não vamos à igreja do pastor, vamos à igreja de Jesus. Ele comprou esta igreja. Amém, irmãos? Se fuera minha, eu não te molestaria por nada. Eu predicaria cositas buenas. Bueno, Jesus te ama, vai cambiar tua história, profetiza um novo tempo. Pero estes são enseñanças que nos ajudam a madurar e ter uma fé centrada em la persona mais importante que existe, Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Cierra tus olhos, por favor. Padre, te alabamos e te adoramos por essa noite. Confirma nas obras do cielo. Bendice cada um, nos lleva em graça e em paz, guardando tus hijos bajo tu sangue. Levante tus manos, que el gran amor de Dios nuestro Padre, que la gracia maravillosa del Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo sean con todos que están bajo el gobierno de la Iglesia Viva, y quien cree concorda con todo lo que fue ministrado y recibe. Va a darle a mí más fuerte de ouvido 1, 2, 3. Amén.
Amén. Que Dios te bendiga mucho y que la gracia del Señor sea sobre ti. Dios bendiga a los hermanos.